minha gente, bem-vindos novamente. Vamos falar agora de sistema respiratório, que está totalmente ligado ao sistema cardiovascular, então por isso que às vezes a gente aborda como o sistema cardiorrespiratório como um todo. Só que eu deixei separadinho para a gente poder organizar melhor as ideias e depois a gente traz essas interdependências aí que a gente tem entre os dois, essas relações entre os dois. Então, aqui no sistema respiratório, a gente vai ter todo um caminho que o ar vai passar para poder chegar até os nossos pulmões. Então, o primeiro local que o ar, no caso, entra no nosso organismo, né, que o ar passa pelo nosso organismo, é o nariz. E no nariz, gente, que parece ser nada de importante, é uma das partes mais importantes desse sistema respiratório. Por quê? Porque é ali que, por meio dos pelos, a gente vai filtrar esse ar e impedir que algum patógeno, alguma poeira vá até os pulmões. É nesse nariz também que a gente vai umidificar esse ar, e um ar mais umidificado facilita, auxilia essas trocas gasosas. E a gente também vai ter no nariz, além da filtragem e dessa umidificação, o aquecimento desse ar, o que também vai ajudar muito nas trocas gasosas. Então, no nariz, na nossa narina, a gente vai ter essa filtragem, essa umidificação e também esse aquecimento do ar. Além de que a gente tem vários receptores associados a essa narina, receptores, né, associados ao odor, principalmente, para que a gente sinta os aromas também de muitas coisas aí ao longo do nosso dia a dia. E aí esse ar vai passar aqui pelo nariz, pela boca, vai seguir pela faringe, pela laringe, traqueia. Lembra uma coisa que eu comentei da traqueia, que é muito importante lembrar? Que a gente tem um epitélio com cílios que o tempo inteiro estão batendo e também filtrando qualquer impureza que possa estar passando aqui nesse tubo. Então, essa traqueia, por meio do batimento desses cílios, além de reter impurezas, esses cílios vão batendo e tirando essas impurezas da traqueia, formando o que seria o nosso catarro, né? Nosso querido catarro, que a gente tira essas impurezas que estariam indo em direção ao nosso pulmão. Então, é uma proteção que a gente também tem que é associada à traqueia. E depois da traqueia, esse ar, né, conduzido pelos brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Então, brônquios, bronquíolos, alvéolos, e nos alvéolos a gente vai ter a hematose e as trocas gasosas. Então, no momento aqui que a gente chega aqui na traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, a gente já está dentro dos pulmões. E os alvéolos, gente, é como se fossem algodõezinhos bem fininhos, que é onde vai acontecer as trocas gasosas, a hematose. Que vocês vão ver essa ideia do algodão que eu falei, que é exatamente a imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, parece uns algodõezinhos, é muito fofinho, e a gente vai ter vários vasos sanguíneos, vários capilares ao redor desses alvéolos, dando contato com esses alvéolos para que a gente tenha as trocas gasosas. Lembra quando a gente comentou lá do ciclo cardíaco que a nossa artéria pulmonar ela ia conduzir o sangue pobre em oxigênio em direção aos pulmões? Exatamente isso que a gente vai ver acontecendo agora. Então, essa artéria pulmonar está indo em direção ao pulmão, está se ramificando em arteríolas, está se ramificando em capilares, está chegando aqui para que a gente tenha o contato desse sangue com os alvéolos. E o que vai acontecer nesses alvéolos? Nos alvéolos, então, gente, está chegando o ar que a gente inspirou, que está rico em oxigênio. E aqui, em contato com esses alvéolos, o sangue também está chegando, passando aqui dentro do capilar, que lembrando, é o vaso sanguíneo com a menor quantidade de barreiras, vamos dizer assim, de revestimentos que a gente só tem endotélio, que é o tecido epitelial. E aí, esse sangue que está pobre em oxigênio, por diferença de pressão, esse gás, oxigênio, vai entrar e ir em direção ao capilar, ao sangue. Só que esse sangue também está rico em CO2, né? Porque ele veio dos tecidos, então ele está rico nesse gás. Esse CO2 também por diferença de pressão, porque o ar que a gente expirou tem uma menor quantidade de CO2 em relação ao nosso sangue. Esse CO2 por diferença de pressão ele vai ser liberado aqui nessa cavidade desse alvéolo para
ser liberado junto com o ar que a gente vai expirar. Então, por diferença de pressão mesmo, gente, entre esses gases, a gente vai ter essa hematose, essas trocas gasosas. Então, o sangue que chegou rico em CO2, pobre em oxigênio, vai sair desse alvéolo rico em oxigênio e com baixa concentração de CO2. E aí esse sangue vai, no caso que está dentro dos capilares, vai ser direcionado para vênulas, vai ser direcionado para veias e vai voltar para o coração por meio da veia pulmonar, chegando lá no lado esquerdo do coração. Lembram disso? Então a gente viu pela visão do coração do sistema cardiovascular. Agora a gente está vendo pela visão, né, do pulmão, do sistema respiratório. E aqui eu coloquei um esqueminha para vocês de todo esse processo da inspiração e da expiração. Porque nós temos dois conjuntos musculares, dois músculos muito importantes que vão estar associados a essa capacidade da gente conseguir inspirar e expirar. Colocar esse ar rico em oxigênio para dentro e tirar esse ar rico em CO2 de fora do nosso organismo. Então nós temos os músculos intercostais, que estão entre, né, as nossas costelas, e o diafragma, que está nessa parte aqui, logo abaixo do nosso pulmão. Então, os músculos intercostais e o diafragma é esse conjunto de músculos que vai estar auxiliando nessa inspiração e expiração. Então, o que acontece? Quando a gente inspira, você está aí sentado vendo a aula, dá uma inspirada aí para você sentir, ó. Você sente o quê? A caixa torácica expandindo. Então, o nosso volume aumenta. Quando esse volume aumenta, a gente empurra todos os músculos intercostais e também empurra o diafragma para baixo. Então, esses músculos intercostais e esse diafragma, no momento que a gente inspira, a gente contrai todos esses músculos, eles estão sendo empurrados, minha caixa torácica está aumentando de volume. Então, essa contração, esse contrair desses músculos intercostais e diafragma possibilitam esse aumento de volume da caixa torácica. E aí, a gente inspirou, teve todas as trocas gasosas lá nos alvéolos. O que vai acontecer para que a gente tenha a expiração? Ou seja, a gente precisa agora reduzir esse volume da caixa torácica para a gente tirar esse ar de fora dos nossos pulmões, para fora dos nossos pulmões. Então, a gente vai ter músculos intercostais e diafragma relaxando, voltando para esse estado inicial e apertando literalmente essa caixa torácica para a gente ter essa liberação desse ar. Então, lembrem sempre, na inspiração a gente aumenta o volume, aumenta a nossa caixa torácica, expande ela, no caso, e esses músculos intercostais e diafragma, eles são empurrados, eles contraem. No momento da expiração, essa caixa torácica está contraindo, ela está diminuindo esse volume, porque esses músculos agora estão relaxando e voltando para o estado inicial e empurrando, querendo ou não, esse ar para fora do nosso organismo. Beleza? Então, inspiração, os músculos contraem, expiração, os conjuntos desses músculos como um todo, eles relaxam. E aqui, gente, a gente vai comentar por último, que eu acho que é uma coisa muito importante, que está muito associada à questão tanto do sistema respiratório quanto do cardiovascular, que é essa regulação da ventilação pulmonar e dos batimentos. O que seria essa ventilação pulmonar? É exatamente todo esse movimento que a gente falou, da inspiração e da expiração, da gente ter essa ventilação do pulmão. E também essa regulação dos batimentos, ou seja, aumentar ou diminuir os batimentos dependendo da necessidade do nosso organismo. E essa regulação da ventilação pulmonar e dos batimentos está muito associada a um gás. Qual gás? Qual bendito gás? O CO2. O CO2, gente, esse gás, o gás que está sendo liberado lá na nossa respiração celular, que está sendo conduzido para o nosso sangue, para poder ser liberado do nosso corpo, onde ele é transportado? Lembra que eu falei para vocês das hemácias que transportam oxigênio?
ela possui uma afinidade maior com o oxigênio, ela não possui uma afinidade tão grande com o CO2. A hemoglobina que está lá dentro da hemácia não tem uma afinidade tão grande com o CO2. Então, por isso, esse CO2 pode sim ser transportado pela hemácia, mas a maior parte do CO2 vai ser transportado dissolvido no plasma. Então, esse CO2, esse óxido, com a água que está ali presente no plasma, vai gerar o ácido carbônico. E esse ácido carbônico, em meio aquoso, que é o plasma, ele vai dissociar H+, e formar o bicarbonato. Esse H+, gente, a gente liberando H+, nessa solução, que seria o sangue, a gente, de certa forma, está deixando o sangue mais ácido. Está deixando o sangue com um menor pH. A partir que a gente aumenta aqui, ó, essa quantidade, né, essa concentração de CO2, a gente tende ao quê? A aumentar essa quantidade de H+ no nosso sangue. Por isso, é muito importante a gente comentar também desse bicarbonato, que ele serve principalmente para regular exatamente esse pH do sangue. O nosso sangue, a gente pode falar dessa propriedade do sangue de ser uma solução tampão, ou seja, uma solução que tem uma resistência para alterar o pH. Por quê? Porque o fato da gente produzir bicarbonato e não dissociar o outro H e produzir carbonato faz com que a gente, de certa forma, controle essa mudança de pH no nosso sangue. Então, o bicarbonato é a substância aqui responsável por manter essa solução como uma solução tampão, por controlar essa mudança de pH que a gente tenderia a ter no nosso sangue e a gente já tende a ter. Mas se a gente tivesse o carbonato sendo formado aqui ao invés de bicarbonato, a gente liberaria mais H+, e a gente tenderia a ter uma mudança muito extrema do pH do nosso sangue. Então, a gente formando o bicarbonato, essa substância sendo formada, é uma forma de controlar essa alteração de pH. E por isso a gente comenta dessa propriedade de uma solução tampão que a gente tem no nosso sangue por conta desse bicarbonato. Então, esse bicarbonato é muito importante nesse controle de pH do nosso sangue. Agora, imagine que a gente está fazendo uma atividade física. Então, a gente tende a produzir CO2 pra caramba. A gente chega um momento lá que a gente está ofegante, porque o oxigênio não está chegando nos nossos músculos e a gente tem muito CO2 sendo produzido ali nas nossas células e sendo liberado no nosso sangue. E o que vai aumentar essa ventilação pulmonar para que a gente consiga inalar mais oxigênio e tirar esse CO2 do nosso corpo e, de certa forma, também estimular esse batimento cardíaco para que a gente tenha mais sangue sendo enviado para o pulmão para oxigenar e liberar o CO2 para fora do nosso corpo e também enviar mais rapidamente sangue para os nossos tecidos, principalmente os tecidos que estão sendo exigidos nessa atividade. Gente, o que regula essas ventilações pulmonares, esses batimentos, é principalmente essa reação que a gente está vendo aqui. Se a gente aumenta demais essa quantidade de CO2 por causa dessa atividade física que a gente está fazendo, então a gente está liberando mais CO2 na nossa corrente sanguínea. Então, para onde tende o equilíbrio dessa reação? Se a gente tem muito CO2, a gente vai aumentar muito a liberação de H+. Então, vou fazer uma cetona aqui. Então, a gente tende a aumentar pra caramba essa quantidade de H+ no nosso sangue. Claro que não tanto quanto poderia, porque a gente tem um bicarbonato sendo formado, mas a gente vai ter uma grande quantidade de H+ sendo liberada por conta dessa atividade física que a gente está fazendo. E não está tendo a oxigenação tão grande, a gente está liberando CO2 pra caramba. Por a gente liberar muito H+, então, no sangue, por conta essa grande quantidade de CO2 estar dissolvida no nosso sangue, o que acontece com o nosso pH? Cai, a gente torna o sangue um pouco mais ácido. Essa acidez, essa mudança de pH bem ligeira que a gente vai ter no nosso sangue por conta da maior quantidade de CO2 que a gente vai ter no sangue nesse momento, é captada por receptores e enviada essa resposta para o nosso bulbo. O bulbo, que é esse centro principalmente relacionado a essa regulação de ventilação pulmonar e de batimentos. Então, a gente vai ter nos vasos sanguíneos receptores que vão captar essa mudança de pH,
vão direcionar isso para o bulbo, e esse bulbo, que é essa central mesmo relacionada ao sistema respiratório, principalmente, esse bulbo vai estimular a nossa ventilação pulmonar, aumento dos batimentos e principalmente esse aumento de ventilação pulmonar, esse aumento de inspiração e expiração, para que a gente tenha liberação do CO2 do nosso corpo, ou seja, para que a gente volte o nosso sangue para o pH ideal, para a gente aumentar um pouquinho esse pH aí do sangue. Beleza? Fez sentido? Então lembrem sempre dessa reação. Lembra que o bulbo é o responsável por captar essa mudança de pH e regular essa ventilação pulmonar e também os batimentos cardíacos. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é do CO, do monóxido de carbono. Eu comentei com vocês que a hemoglobina ela não tem tanta afinidade com o CO2. E por isso esse CO2 é principalmente transportado, dissolvido no plasma. O CO, gente, quando a gente inala CO, ele já tem uma afinidade muito grande com a hemoglobina, mais até que o oxigênio. Então, por conta disso, esse CO é tão tóxico, porque o CO vai começar a interagir com as hemácias e, consequentemente, com a hemoglobina que está nas hemácias e vai se ligar de uma forma muito forte nessa hemoglobina, não soltando mais, ou seja, impedindo que a gente tenha o transporte de oxigênio pelas hemácias. E por conta disso, a gente morre asfixiado, né? Por conta dessa questão do CO interagir muito fortemente com a hemoglobina e impedir o transporte de oxigênio, que é feito pelas hemácias, pela hemoglobina, que é a proteína dentro das hemácias. Beleza? E agora, só para a gente passar uma ideia geral sobre o sistema linfático, porque esse sistema raramente é cobrado de vocês. Esse sistema, por que eu estou comentando dele agora? Porque ele está muito associado, muito interligado com o sistema cardiovascular. Então, o sistema linfático, gente, ele é responsável por drenar o excesso de fluidos dos nossos tecidos. É a principal coisa que eu quero que vocês lembrem. E todos esse excesso de fluido dos tecidos que vai formar dentro desses ductos linfáticos que a gente chama de linfa, que seria esse fluido que está sendo conduzido, né? Todo esse fluido, toda essa linfa que está sendo drenada por esses ductos linfáticos, eles vão ser direcionados para a nossa veia cava e despejados novamente no nosso sangue. Então, o tempo inteiro a gente está tendo a drenagem desse excesso de fluidos, retornando ele para o sangue. E aí, quando o sangue é bombeado novamente para o nosso corpo, a gente tem toda a recomposição desses fluidos novamente nos nossos tecidos. Então, o tempo inteiro a gente tem drenagem do excesso e, novamente, os tecidos absorvem fluidos de novo. Então, a gente tem muitas pessoas muitas massagens, né, que prometem redução de medidas por conta dessa questão de retirar os fluidos dos nossos tecidos, etc. Gente, não sai gastando dinheiro com isso, pelo amor de Deus, porque beleza, essas massagens podem retirar esse excesso de fluidos dos tecidos naquele momento, mas é só naquele momento. Os tecidos vão reabsorver fluidos novamente que estão sendo transportados pelo sangue o tempo inteiro. Então a gente vai ter drenagem e reabsorção novamente. Então o tempo inteiro a gente vai estar tendo esse processo acontecendo nos nossos tecidos. Claro que tem gente que tem uma tendência de reter muito líquido, né? Reter muito fluido nos tecidos, então às vezes esses processos ajudam muito nessa questão de ficar menos inchado, né? Alguns membros, etc. Mas em relação a você pensar, contratar esse tipo de serviço para poder perder medida mesmo, quero emagrecer, vou fazer essas massagens de drenagem, né? De redução de medida, na verdade. Não se enganem com isso, porque é só momentâneo. Claro que a gente tem vários procedimentos realmente de drenagem, de retirar mesmo os líquidos, mas o tempo inteiro, gente, a gente está absorvendo líquidos, a gente está tendo esses tecidos absorvendo também esses líquidos. Então é muito complicado a gente conseguir, de fato, reduzir completamente esses fluidos dos tecidos, porque é algo natural, a gente precisa desses fluidos no tecido. Mas claro que não em grande quantidade. E além dessa questão da gente ter essa drenagem do excesso de fluidos dos tecidos, a gente também tem uma função que está muito associada ao sistema linfático, que é a proteção contra patógenos. Então, esses fluidos que estão aqui sendo conduzidos por esses ductos linfáticos,
normalmente passam por órgãos como os linfonodos, e nesses linfonodos a gente vai ter uma filtragem dessa linfa. E essa filtragem está muito associada principalmente a essa identificação de, às vezes, vírus, bactérias, patógenos como um todo que podem causar doenças para o nosso organismo. Então, muitas vezes, como a gente já comentou também lá no tecido conjuntivo, esses linfonodos, o baço, o timo, esses órgãos que estão associados ao sistema linfático, eles armazenam, amadurecem também células de defesa. Então, por isso que a gente tem um pouco desse link, né, do sistema linfático associado a essa ideia também de proteção, de defesa do nosso organismo. Beleza? Então, a gente termina por aqui. Então, se vocês sentirem que o sistema linfático foi bem rapidinho, é só realmente para ter uma ideia geral, tá bom? E boa semana para vocês. Até a próxima aula. E lembrem sempre de respeitar o tempo de vocês, a produtividade de vocês nesse tempo, nesse momento tão sensível que a gente está passando, vulnerável, né, que a gente está passando. E a gente está aqui sempre que vocês precisarem, tá bom? Então, podem mandar dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail da nossa específica, que a gente sempre tenta ajudar vocês ao máximo. Beijos, bons estudos, façam exercícios e até a próxima aula.